Então, nessa primeira aula, né, nas notas, vocês vão encontrar uma unidade que é a unidade 0. Essa unidade ela foi incluída por mim nas notas, que eu não vou aqui comentá-la, mas eu recomendo a leitura, porque na área de engenharia ambiental, algumas vezes quem está se preparando profissionalmente nessa área pergunta por que tem que estudar a parte de ciências atmosféricas, né? Então, a ideia dessa unidade, que eu recomendo que vocês leiam, é motivar, no sentido de dar algum sentido de compreensão de por que é importante para quem trabalha na área de engenharia ambiental, está se preparando ou em nível de graduação ou de pós-graduação, por que tem que estudar essa área de ciências atmosféricas, né? Ou disciplinas relacionadas à área de meteorologia. Então, o título aqui é o Meio Atmosférico e a Engenharia Ambiental. Em resumo, o que está sendo dito aqui é o seguinte: o engenheiro ambiental, ou quem está envolvido na área de engenharia ambiental, vai trabalhar, do ponto de vista de meios físicos, vai trabalhar em 3 meios diferentes. O meio terrestre, o meio aquático e o meio atmosférico, né? Do ponto de vista do meio atmosférico, a grande motivação da engenharia ambiental é lidar com a presença de poluentes na atmosfera, né? Não é a única motivação. Por exemplo, a pessoal engenheiro ambiental que trabalha na área de hidrologia, e as atividades de hidrologia têm relação com a atmosfera, principalmente na chamada hidrometeorologia, porque a precipitação, que é a forçante fundamental na hidrologia, são os processos atmosféricos que estão relacionados a ela. Então, há muitas áreas, mas do ponto de vista específico de engenharia ambiental, a poluição é mais importante. Aí são enfoques diferentes. Existe um enfoque, por exemplo, de aquecimento global, né? Presença de gases de efeito estufa. Outra pensando numa escala menor, a dispersão de poluentes na atmosfera, e poluentes eventualmente emitidos por uma fonte de emissão, que pode ser uma chaminé numa indústria. Então, para que a gente possa trabalhar com o meio atmosférico, a gente tem que ter conhecimento básico, pelo menos, né, de como funciona, né, o meio atmosférico, em termos de físicos, né? Então, a motivação desse capítulo é essa, que mais ou menos expor essas relações que tem entre as atividades de engenharia ambiental e o meio atmosférico, e enfatiza a parte, como o nosso estudo é de engenharia, né, é a parte quantitativa, né? Então, a expressão quantitativa de processos físicos na atmosfera é essencial para que a gente possa trabalhar com estudos e análises visando a solução de problemas ambientais, né, do ponto de vista de engenharia. Então, a minha recomendação é que leiam esse capítulo, né, e eu não vou avançar mais nisso, eu deixo, então, essa recomendação da leitura desse capítulo, e nós vamos avançar, então, para o capítulo 1, onde a gente vai começar falando de conceitos introdutórios da área de física da atmosfera. Então, nós vamos aqui na página 9, vamos começar abordando esses aspectos introdutórios, né? Então, bases físicas das ciências atmosféricas, né?
Então, a abordagem teórica das ciências atmosféricas vai se basear assim, no conceito que é possível se analisar e compreender o comportamento da atmosfera a partir das leis e conceitos básicos da física. Então, os três campos da física que são mais aplicáveis aos estudos da atmosfera são a termodinâmica, a radiação e a hidrodinâmica, né? Então, o que é termodinâmica? Quando a gente está olhando nesse aspecto mais conceitual básico, né? É o estudo dos estados de equilíbrio de um sistema que seja submetido a um processo ou transformação de energia específica, sendo que sistema é uma quantidade específica de matéria, né? Então, o estado de equilíbrio, do ponto de vista termodinâmico, aqui a disciplina não é termodinâmica básica, mas nós vamos abordar a termodinâmica da atmosfera, e vamos rever alguns conceitos fundamentais. Mas o estado de equilíbrio quer dizer que esse sistema termodinâmico, ele não está com uma tendência a alterar o seu estado atual, né? Então, por exemplo, se eu for considerar uma certa quantidade de ar, ele não está com tendência nem de aumentar a temperatura nem baixar a temperatura. Por exemplo, uma variável de estado, ela não tem tendência. Então, isso é considerado um estado de equilíbrio. E esse estado de equilíbrio é necessário para que eu só posso verificar ou estabelecer o valor de uma variável de estado, né, uma variável de estado termodinâmica, se o sistema está em equilíbrio, né? É um conceito abstrato, mas ele tem uma finalidade prática. O exemplo mais comum é o clássico da termodinâmica. Imagina que eu tenho um cilindro com um pistão e eu tenho um fluido ali dentro. E vamos supor que eu submeto esse fluido a uma compressão por esse cilindro, né, dentro do pistão. Então, enquanto o fluido está sendo comprimido, eu não consigo definir um valor, por exemplo, de temperatura que seja representativo de todo esse sistema com essa quantidade, vamos supor, de um gás que está dentro desse pistão. Por quê? Porque em algumas posições vai ter um valor de pressão que está aumentando, pode ter algumas ondas que estão provocando oscilações na pressão. Então, eu não posso definir um valor, por exemplo, de pressão que seja representativo de todo o sistema, né? Porque o sistema termodinâmico, de forma geral, a gente vai considerar uma quantidade finita. Algumas aproximações a gente vai considerar quantidades infinitesimais, né, de massa, mas, né, de forma geral a gente está tratando de sistemas que são quantidades finitas. E aí a pressão vai ser diferente em vários pontos dessa quantidade de massa. Eu não posso dizer qual é a pressão no sistema. Eu tenho que esperar ele chegar a uma situação de equilíbrio em que a pressão não estará mais variando, nem tendendo a aumentar nem diminuir, e ela vai estar distribuída de forma homogênea em todo o sistema, e eu posso medir a pressão. Então, isso seria um conceito bem abstrato de estado de equilíbrio. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais no tópico de termodinâmica. O estado, então, de um sistema em equilíbrio, ele pode ser completamente especificado por um número finito de propriedades, tais como pressão, temperatura e volume. Essas são as chamadas variáveis de estado ou variáveis termodinâmicas, né? Então, essas variáveis de estado é que vão especificar o estado, né, do sistema, né? Então, esse conceito básico é que a gente vai usar no momento da termodinâmica, depois nós vamos aprofundar, mas é porque muitas relações que nós vamos usar para quantificar processos físicos estarão relacionadas a essas variáveis de estado ou variáveis termodinâmicas. Com relação à radiação,
Então, o que é a radiação? É estudo da emissão de energia da matéria na forma de ondas eletromagnéticas. É a forma que a gente trabalha na meteorologia. Existe a forma também de representação da radiação na forma de quantização de energia. Nós vamos falar bem superficialmente sobre isso, mas nós vamos usar a abordagem de analisar do ponto de vista de ondas eletromagnéticas, né? Então, a propagação dessa energia no espaço também é do interesse da radiação na meteorologia. Então, é a emissão de energia, a propagação da energia e as interações dessa energia com a matéria. E, mais particularmente, quando a matéria que nós vamos tratar é o ar atmosférico e como a radiação interage com a atmosfera. E a parte de hidrodinâmica, que trata do movimento dos fluidos, líquidos e gases, que é associado ao movimento, associado às forças que agem sobre eles. Então, a gente está falando da hidrodinâmica. Quando a gente está tratando só das velocidades, é cinemática, né? Mas nós estamos falando aqui da dinâmica. Do conhecimento da hidrodinâmica, nós podemos compreender quais são as forças relevantes para o controle dos movimentos atmosféricos e descrever de forma quantitativa a ação dessas forças, possibilitando diagnosticar e prever o movimento da atmosfera. Então, isso é essencial. Em muitas aplicações da área da engenharia ambiental, o que interessa é possibilitar quantitativamente antecipar o que vai acontecer na atmosfera. Então, o conhecimento da dinâmica é de grande aplicação nesse tipo de análise, porque é para a gente poder antecipar como vai se comportar o fluido. Na hora que nós expressarmos isso matematicamente, nós vamos fazer utilizando princípios de conservação, e entre os princípios de conservação está a conservação de quantidade de movimento, que é do campo da hidrodinâmica. Então, o diagnosticar e prever, o diagnosticar é quando nós queremos fazer uma descrição em um determinado instante, né? E a previsão é quando a partir de um estado inicial, nós queremos saber como vai evoluir ao longo do tempo. Então, essas seriam as duas aplicações, diagnosticar e prever. Então, aqui é uma rápida revisão e, como tem algumas particularidades na área de ciências atmosféricas, em termos de unidades e dimensões, é conveniente que a gente faça essa recordação desse assunto aqui. Então, a menos que seja especificamente mencionado, todas as quantidades serão expressas no Sistema Internacional de Unidades. Né? Então, o sistema SI, né, que a gente chama, ou unidades SI. Em várias ocasiões, no entanto, por conveniência ou tradição, nós vamos utilizar outros sistemas de medidas. Vai ficar bem claro quando é que a gente não vai usar o sistema internacional. Todas as quantidades a serem utilizadas, tais como força, trabalho e calor específico, alguns exemplos, podem ser expressas em termos das unidades de comprimento, massa, tempo e temperatura, que são representadas respectivamente ou simbolicamente pelas letras L para comprimento, M para massa, T para tempo e θ para temperatura. Então, são os símbolos que a gente usa para compor as unidades, né? Por outro lado, todos os números puros, tais como ângulos, funções trigonométricas ou logaritmos, são adimensionais. Então, eles serão apenas multiplicadores numéricos. Então, aqui é importante relembrar duas coisas. Primeiro,
a derivada de uma função em relação a uma certa variável independente é o limite da razão entre um incremento na função e um incremento na variável. Então, por exemplo, eu tenho uma temperatura e eu quero avaliar a taxa de variação dessa temperatura num intervalo de tempo, né? Então, eu vou pegar a relação entre o incremento na temperatura e dividir pelo incremento no tempo. Então, as dimensões de uma derivada são as dimensões da função divididas pela dimensão da variável, né? Então, a derivada de temperatura dt dt, T maiúsculo temperatura, T minúsculo tempo, a taxa de variação temporal da temperatura, vai ser expresso em unidades de temperatura Kelvin, unidades de tempo segundo. Tá? A integral de uma função em relação a uma variável, por sua vez, é a soma no limite do produto da função com um incremento da variável, né? Assim, as dimensões da integral serão a do produto das dimensões da função pelas dimensões da variável. Então, vamos supor que eu queira integrar uma temperatura ao longo de um intervalo de tempo. Então, a integral de T maiúsculo dt T minúsculo, dt minúsculo, né? Então, as unidades vão ser Kelvin para a temperatura e segundo para o tempo. Então, as unidades da integral de T dt, por exemplo, o resultado vai ser expresso em Kelvin vezes segundo. As unidades fundamentais vão ser as seguintes, né? Massa, para massa, quilograma, para comprimento, o L, metro, para tempo, que é o T, segundo, S, tudo no sistema internacional. Temperatura termodinâmica θ vai ser Kelvin, né? E quantidade de massa a gente vai expressar em mol, né? Então vai ter uma diferença aqui entre massa e quantidade de massa. Massa M em quilograma e quantidade de massa em mol. Isso vai ficar claro quando a gente tem que separar as duas, diferenciar, melhor dizendo, no capítulo de termodinâmica. Então, a partir dessas, que são as unidades fundamentais, nós vamos ter as unidades derivadas que são mais relevantes. Então, para a velocidade, que é L, comprimento dividido por tempo, metro por segundo. Aceleração, então simbolicamente aparece como L que multiplica T elevado a menos 1, aceleração L que multiplica T elevado a menos 2, metro por segundo ao quadrado. Força, que vai ser massa que multiplica o comprimento, dividido por tempo ao quadrado, quilograma metro por segundo, que é o Newton. Energia, que vai ser massa que multiplica comprimento ao quadrado, dividido por tempo ao quadrado, que vai ser quilograma que multiplica metro quadrado, dividido por segundo ao quadrado, joule, né? E do ponto de vista das grandezas termodinâmicas fundamentais, nós teremos as seguintes: pressão, vamos usar a letra P para ela, que é força dividido por área. Tá? Então, vai ser massa dividido por comprimento, dividido por tempo ao quadrado. Vai ser quilograma dividido por metro, que multiplica segundo ao quadrado. Então, metro segundo ao quadrado é no denominador, quilograma no numerador. Essa unidade, que na realidade é Newton por metro quadrado, aí a gente chama de Pascal. Tá?
Então é força por unidade de área. Densidade, representado por ρ, é massa dividido pelo volume, que é comprimento ao cubo, né? Então é quilograma por metro cúbico. Volume específico, representado por alfa, é comprimento ao cubo, que é volume dividido pela massa. Então é metro cúbico por quilograma, que é o volume específico, é o inverso da densidade. De forma a manter a compatibilidade na medição da pressão, isso é específico para a pressão, realizada por instrumentos que utilizam um antigo sistema de unidades, que era o sistema CGS, né, nós vamos adotar as seguintes relações, né? 1 bar, isso era no sistema CGS, era uma unidade de pressão, 10 a 6 grama por centímetro multiplicado por segundo ao quadrado. Então isso aqui é no denominador. Grama dividido por centímetro que multiplica segundo ao quadrado. Tem a seguinte equivalência. 1 milibar, ou seja, 1 bar vezes 10 a menos 3, equivale a 1. Então, 1 milibar, 10 a menos 3 bar, é representado dessa forma. 1 mb é igual a 1 hectopascal. Ou 1 hecto, o H minúsculo, pascal, que é 10, 1 hecto é o multiplicador 10 a 2. Como mili é 10 a menos 3, hecto é 10 a 2. Então, 1 milibar equivale a 1 hectopascal. Isso é utilizado porque muitos instrumentos de medição de pressão apresentam em milibar. É uma tradição, é um dos casos tradicionais. E vocês encontram algumas cartas meteorológicas, quer dizer, muitas cartas meteorológicas, encontram ainda com expressão em termos de milibar. Então, já sabe que 1 milibar equivale a 1 hectopascal, né? Nós vamos ver posteriormente alguns exemplos disso. Além dessas, então, né, que nós citamos acima, há outras dimensões não pertencentes ao sistema SI, né, ou unidades que não são do sistema internacional, muitas vezes são empregadas nas ciências atmosféricas. Entre elas está a temperatura medida na escala Celsius. Então, a temperatura que a gente vai usar do sistema internacional é Kelvin. Só que muitas vezes a gente utiliza o grau Celsius. Também, por tradição, no Brasil, por exemplo, a expressão de temperatura no dia a dia, a gente não fala em Kelvin, a gente fala em Celsius. Nos Estados Unidos, eles usam Fahrenheit, né? Nós vamos utilizar o Celsius algumas vezes, que é, em geral, a temperatura, por exemplo, que é medida em estações meteorológicas, muitas vezes ela vem expressa em graus Celsius, né? Mas para aplicações quantitativas, nas análises termodinâmicas, a gente vai usar algumas raras exceções, vai usar o Celsius, mas a gente vai usar praticamente sempre o Kelvin, né? E como é que a gente relaciona grau Celsius com grau Kelvin, né? Então, a temperatura em graus Celsius é a temperatura em graus Kelvin menos 273,15. Então, o chamado zero absoluto é o zero Kelvin, né? Então, por isso que chama temperatura termodinâmica é a temperatura absoluta, né? Então, o zero absoluto é Kelvin igual a zero, que corresponde a 0 menos 273,15 seria menos 273,15 graus Celsius. E isso seria a temperatura chamado zero absoluto. Ok, então prosseguindo, vamos falar de sistema de coordenadas, né? Então, a Terra é aproximadamente esférica, então isso é de interesse para a gente empregar um sistema de coordenadas esféricas, que facilita a análise e a expressão quantitativa, né, de propriedades. Esse sistema de coordenadas esféricas que a gente vai utilizar, ele é um sistema de coordenadas cujo referencial
ele se movimenta ou gira acompanhando a rotação da Terra, como está ilustrado nessa figura aqui. Então vamos ver aqui. Aqui está a Terra, aqui está o Equador, tá? Então é a linha, a gente corta a Terra no centro por um plano, né? Então estamos assumindo aqui que a Terra é esférica, nós vamos falar posteriormente que ela não é esférica, mas é praticamente esférica, né? Essa linha aqui da interseção do plano que cortou a Terra com a superfície a gente chama de Equador, e ele vai ser a nossa linha de referência para medir ângulos, né? Ângulos verticais, tá? Esses ângulos verticais a gente vai representar pela letra φ e vai chamar de latitude, melhor dizendo, desculpa. Então aqui vamos imaginar um ponto P, né? Então esse ângulo entre o Equador e o ponto P, esse ângulo aqui é a latitude. Agora nós vamos pegar aqui quaisquer outros planos paralelos ao Equador, que a gente cortar a interseção dos planos com a superfície, vão formar os paralelos, né, de latitude. Agora nós vamos pegar um plano e vamos cortar a Terra, mas passando pelos polos, né? A linha de interseção desse plano com a superfície forma um meridiano, né? Então, nós podemos ter aqui, vamos imaginar que eu pego uma determinada posição geográfica, corto por um plano e digo que esse aqui é o meridiano de referência, né? E aí eu vou medir ângulos aqui, ó, entre esse meridiano de referência e o meridiano onde eu estou. Esse ângulo aqui é a longitude, a gente representa por essa letra lambda, né? Esse ângulo, então, um ângulo horizontal. Esse meridiano de referência aqui, então, é a origem das contagens de longitude, lambda igual a zero, e esse meridiano é o meridiano de Greenwich, que é na Inglaterra. Então, aqui é a referência para a contagem de longitude, e ele varia de 0 a 360, contando no sentido positivo para leste, ou de 0 a 180 para leste, 0 a 180 para oeste. Em algumas aplicações a gente usa 0 a 360 e outras 0 a 180, sendo que, em geral, usa positivo para leste e negativo para oeste. As latitudes são positivas para norte e negativas para o sul, né? Então, qualquer ponto na superfície da Terra pode ser identificada a posição dele pela latitude e pela longitude. Então, as coordenadas são latitude φ, longitude lambda e a altitude z, que é a altura medida a partir do nível médio do mar, né? Então, se a gente considerar, né, aqui o raio, uma posição qualquer, que a gente vai chamar de R, né, depois a gente vai especificar um pouco melhor aqui, né? O R, na realidade, vai ser uma direção, uma distância que vai ser medida desde o centro da Terra até a posição que está ocupando o corpo, tá? De referência, tá? Então, mas vamos supor que aqui é a superfície da Terra, tá? Então, qualquer altura medida a partir da superfície, a gente vai chamar de altitude, que é Z. E a referência é o nível médio do mar. Então, quando a gente chama de altura medida a partir do nível médio do mar, ela recebe um nome especial de altitude. Agora, quando a gente mede a altura em relação à superfície onde nós estamos, isso é simplesmente altura. Ou seja, eu estou em Curitiba e eu estou medindo uma altura, a minha altura a partir da superfície de Curitiba. Então, sei lá, 1,78 m, a minha altura. Agora, qual é a minha altitude? A minha altitude vai ser a minha altura mais a distância que está a superfície de Curitiba ao nível médio do mar, que são 917 metros, mais ou menos. Então, essas medidas, prosseguindo, as medidas angulares, então esses ângulos, né, φ e lambda, eles podem ser transformados em medidas lineares por meio das seguintes relações. dx é r d lambda cosseno de φ, dy r d φ. Então vamos ver aqui.
né? R cosseno φ, então assim, vamos chamar essa distância do centro até essa posição P aqui. Vamos chamar essa distância aqui de R minúsculo, né? Então, a projeção de R na horizontal é R cosseno φ, né? E aí esse ângulo aqui, ó, lambda, que está sendo medido na latitude de P, ó, esse ângulo lambda, o comprimento desse arco aqui vai ser, em radianos, vai ser o ângulo multiplicado pelo raio. O raio é R cosseno φ vezes lambda, então esse arco aqui vai medir R cosseno φ, que multiplica lambda contada a partir daqui. Então, uma variação infinitesimal dessa distância aqui, eu vou chamar essa distância aqui, a partir daqui eu chamo de x, a partir do zero, do lambda igual a zero. Então, a variação infinitesimal, em termos diferenciais, então x vai ser R lambda cosseno φ. Diferenciando isso, vai ser dx igual a R de lambda cosseno φ. Porque no caso aqui, eu estou mantendo φ constante e R constante. Então, o diferencial vai aplicar só a lambda. E y é a distância medida a partir do equador. Contando zero aqui, então esse raio R multiplicado por esse arco por esse ângulo φ, vai o comprimento desse arco aqui que eu chamo de y. Então y é R φ. Então aplicando o diferencial, dy igual a R d φ. Então x é a distância a partir do meridiano de Greenwich, contada, então daqui para cá, orientada positivamente para orientada no sentido, então, é a distância medida ao longo do paralelo, orientada no sentido leste, positivo. Y é a distância a partir do equador, medida ao longo de um meridiano, orientada no sentido norte, né? E R é a distância a partir do centro da Terra, né? Então, ó, o Z, né, é medido a partir da superfície, e o R é a partir do centro da Terra. Então, considerando que o raio médio da Terra, R subscrito E, é igual a 6,37 vezes 10 a 6 metros, ou seja, 6.370 quilômetros, né? E ao raio médio nós vamos ver que a Terra ela não é ela é aproximada por um elipsoide de revolução, não é uma esfera. Mas o raio médio que ela teria desse elipsoide seria 6.370 quilômetros. E a distância correspondente, então, a um ângulo de latitude de 1 grau, ou seja, pega aqui ao longo do meridiano, mede 1 grau. Tá? Essa distância, o arco compreendido por esse ângulo de 1 grau, que se corresponde a 60 minutos, vai ser aproximadamente 110 quilômetros. Né? Então, 1 minuto de arco de latitude é em torno de 1.852 metros, que é uma milha náutica. Então, nós vemos que R, que é a distância do centro da Terra até o corpo, é a soma do quê? Da distância do raio da Terra mais a altitude, RE mais Z, como aparece aqui. Então, vamos lá. Mais de 99% da massa da atmosfera está confinada na altitude de 50 km, ou seja, da superfície até 50 km, tem 99% aproximadamente da massa da atmosfera. Isso daqui, ó, 50 km, é menos do que 1% do raio da Terra, que é 6.370 km. Isso quer dizer o quê? Que a atmosfera é muito fina comparada com o raio da Terra. Então, em muitas situações, já que a gente define R minúsculo, que é a distância do centro da Terra até o corpo, o ponto de referência, é o raio da Terra mais Z, então isso aqui, ó, Z, é menos de 1% disso aqui. Então, muitas vezes, na presença de RE, desprezamos Z. Então, o R vai ser aproximado por RE. Agora, isso é em valor absoluto, mas não em taxa de variação, ou diferencial.
Porque se eu diferenciar dos dois lados dessa equação, eu vou ter que dr vai ser igual a d de RE, o diferencial de RE, como é uma constante, vai ser igual a zero mais dz. Então, dr vai ser igual a dz. Então, isso é em termos absolutos, não de taxa de variação. Por quê? Então, essa aproximação, voltando em termos absolutos, z é muito menor do que RE. Agora vamos falar das componentes de velocidade. Então, nós vamos empregar componentes de velocidade ao longo das direções x, y e z. Né? Então, nós vamos descrever o movimento das partículas em função dessas componentes de velocidade. Né? Então, a componente zonal, U, é dx dt, né? Que é a taxa de variação da distância na direção x, né? Em relação ao tempo, né? É dx dt, que a gente vai chamar de U, a componente de velocidade na direção x. Então, se nós pegarmos a expressão de x aqui, ó, dx, melhor dizendo, r d lambda cosseno de φ, e dividirmos por dt, então vai ser RE cosseno de φ d lambda dt, em que nós aqui aproximamos R por RE. Então, voltando aqui, ó, R aproximamos por RE, então RE d lambda cosseno de φ dividido por dt. Esse D maiúsculo aqui aparece um D minúsculo. E aqui apareceu um D maiúsculo. Nós estamos fazendo isso aqui porque aqui nós vamos, como estamos considerando variação no tempo, nós vamos considerar a derivada total ou material, ou seja, a derivada acompanhando o movimento do corpo. Nós vamos falar sobre isso. Então, por isso que o símbolo que a gente está usando é esse D maiúsculo, que é a derivada material. Aquilo é um diferencial, e aqui, no caso específico, nós vamos detalhar isso, é a derivada material ou substantiva. Se for a componente meridional, então nós tínhamos visto que dy é r dφ, dividimos por dt nos dois lados, e vamos ter que dy dt, aqui também derivada material, a gente vai chamar de componente v da velocidade, ou seja, ao longo do meridiano, né? Vai ser RE dφ dt também, fizemos a aproximação de R por RE. Então, quando a gente está falando de componente ao longo de um paralelo, quando a gente está falando de alguma coisa ao longo do paralelo, a gente chama de zonal. Né? E quando a gente está falando algo ao longo do meridiano, a gente chama de meridional. Tá? E, finalmente, a componente vertical da velocidade vai ser dz dt, que vai ser igual a dr dt. Ou seja, se eu derivar aqui em relação a t, aqui é constante, então dr dt igual a dz dt. E a gente chama de w, é a componente da velocidade normal à superfície da Terra. ddt é o operador de derivada total, ou material, ou substantiva. Em coordenadas, é importante lembrar também o seguinte, esse sistema de coordenadas esféricas, ele gira com a Terra, porque o meridiano de Greenwich está girando, esse sistema de coordenadas gira junto com a Terra. Em coordenadas ortogonais, o vetor velocidade é expresso como v, e aqui vai aparecer a setinha aqui em cima, para caracterizar o vetor, a soma das três componentes, o I mais VJ mais WK, onde I, J e K são os vetores unitários nas direções x, y e z, respectivamente. Né? As orientações desses vetores, né, unitários são, respectivamente, no sentido leste para x, norte para y e para cima o vetor unitário k. Agora, referenciais de movimentos. Né? Então, a descrição de movimentos atmosféricos ela pode ser feita adotando dois referenciais diferentes. Né? Um é o euleriano e outro é o lagrangiano. O referencial euleriano, nele, então, o movimento das partículas de fluido é descrito com referência a pontos fixos. Ou seja, o observador permanece em uma determinada posição
registrando variações na propriedade do fluido. Então, lá na mecânica dos fluidos, o que vocês fazem é o quê? Estuda o volume de controle. Então, coloca um volume de controle fixo no espaço e a gente analisa propriedades de um fluido que está entrando e saindo desse volume de controle que está fixo. Esse é o referencial euleriano. Uma outra forma da gente visualizar o referencial euleriano, mais especificamente em ciência atmosférica, é a gente imaginar que a gente tem uma estação meteorológica, então tem aqui uma haste presa na superfície e um termômetro para medir a temperatura do ar. E aí o ar está passando por aqui com a sua temperatura, seja ela qual for, e o termômetro está fixo medindo a temperatura do ar que está passando por ele. Esse é o chamado referencial euleriano, fixo. Então eu posso medir temperatura, umidade, velocidade e direção do vento, tudo aqui no referencial euleriano. Tá? No caso, então, variações temporais ou variações locais, então eu estou fixo nessa posição e ao longo do tempo, por exemplo, eu estou medindo a temperatura e a temperatura ao longo do tempo que eu estou medindo está aumentando. Então essa variação de temperatura, ela está ocorrendo, o ponto é fixo, só varia no tempo. Então vai ser expresso por uma derivada parcial del-T. Então, por exemplo, a variação local da temperatura ao longo do tempo, no referencial euleriano, vai ser del-T maiúsculo, del-T minúsculo, que é o tempo. Ou da umidade. Então, a umidade específica, a gente vai ver, vai usar a letra Q. Então, seria del-Q, del-T. Porque é local. Eu estou medindo só a variação no tempo. As outras três variáveis independentes, x, y e z, são fixas. Então, só tem variação no tempo, local. Já o referencial lagrangiano, o observador acompanha o movimento das partículas de fluido, registrando as variações das propriedades em cada posição que ela ocupa ao longo do tempo. Então, assim, pego, o fluido está se movendo, e eu pego uma partícula de fluido específica, defino ela aqui e vou acompanhando ela. Então, eu ponho um termômetro aqui e vou medindo a variação de temperatura que ela está sofrendo ao longo do tempo e ela está se movimentando. Como é que a gente pode vislumbrar isso? Imagina um balão e eu penduro nesse balão um termômetro. Solto esse balão e vamos supor que, idealmente, o balão vai se movimentar exatamente com a velocidade do fluido. Então, esse termômetro que está pendurado aqui, ele está acompanhando variações de temperatura no fluido, acompanhando o fluido. Então, as variações temporais de propriedades nesse referencial são expressas por meio da derivada total, e é esse D maiúsculo dt que a gente viu ali. Então, a variação local no referencial euleriano é uma derivada parcial, del-T. A derivada total é d dt. Por quê? Porque aqui está havendo variação tanto no tempo, a cada posição pode estar variando a temperatura, e a posição da partícula está mudando também. Nós vamos detalhar mais isso logo a seguir. Então, vamos considerar aqui uma certa propriedade Q qualquer, nesses referenciais. Então, eu tenho o valor de Q, eu posso medir no referencial euleriano e no referencial lagrangiano. Só que o Q no referencial euleriano é na mesma posição. E o Q no referencial lagrangiano é acompanhando o movimento do fluido. Então, como é que a gente relaciona os dois valores? São diferentes. Um é a derivada parcial, o outro é a derivada total. Então, vamos lá. Vamos considerar o referencial lagrangiano, ou seja, acompanhando a porção de fluido. Vamos considerar que tem uma partícula de fluido que está em movimento, né? E a posição x, y, z dela em cada instante t vai variar. Então, ela está mudando de posição, está mudando x, y e z. E o Q vai variar em cada posição que ela está ocupando. Tá?
Então, nós vamos expressar a propriedade Q como uma função de x, y, z e t. E como está modificando a posição ao longo do tempo, x é função de t, y é função de t e z também é função de t. Tá? Então, por isso que aparece dessa forma. Note-se que ao incluir a dependência em t, deseja-se essa aqui, deseja-se expressar que em cada posição o valor de Q também pode variar a cada instante. Tá? Então, eu tenho uma certa posição no espaço, aí eu estou olhando só essa posição aqui, a propriedade Q pode estar mudando. Então tem uma variação temporal, local. E além disso, agora eu vou acompanhar o movimento da porção de fluido. Então eu estou acompanhando o movimento da porção de fluido. Então o x está mudando, o y está mudando, o z está mudando e localmente também está mudando. Então por isso que aparece a dependência em t. Vamos considerar que no instante inicial T0, a partícula de fluido ocupa a posição x0, y0, z0 e o valor da propriedade Q de interesse é Q0. Aí vai passar um intervalo de tempo ΔT. Ela se movimentou. A nova posição que ela vai ocupar agora é x, y e z. Então o inicial era x0, y0, z0. E a nova posição, após o intervalo de tempo ΔT, vai ser x, y e z. E o valor da propriedade passou a ser Q. Era Q0, passou a ser Q. Então, vamos descrever esse processo por essas relações aqui. Em t igual a t0, nós temos que x igual a x0, y igual a y0, z igual a z0 e q igual a q0. E no instante t, t0 mais ΔT, ou seja, depois do intervalo de tempo ΔT, nós vamos ter que x é igual a x0 mais um deslocamento ΔX, y é o y0 mais um deslocamento ΔY, e z igual a z0 mais um deslocamento ΔZ. E a propriedade Q, o valor dela é o valor inicial que é zero mais uma variação ΔQ. Utilizando a definição de diferencial total lá do cálculo, nós, empregando a regra da cadeia, né, e isso é lá do cálculo, não vamos aqui falar de regra da cadeia, vamos aplicar, nós vamos ter o valor, a expressão da diferencial total, tá, de Q dessa forma. ΔQ é pequeno, mas não infinitesimal. ΔQ é igual a taxa de variação de Q em relação a T, que multiplica ΔT. Por quê? Olha só. Q é função de x, y, z e t. Tá? Então, já que Q é função de x, y, z e t, a diferencial vai ser ΔQ, ΔT, que multiplica ΔT, mais ΔQ, ΔX, que multiplica ΔX, mais ΔQ, ΔY, que multiplica ΔY, mais ΔQ, ΔZ, que multiplica ΔZ. Tá? Agora, nós vamos dividir essa expressão aqui por ΔT. Tá? Então, vamos ter ΔQ, ΔT vai ser ΔQ, ΔT, que é a taxa de variação, que multiplica ΔT dividido por ΔT dá 1. Então, cancelou aqui, ficou 1. Mais ΔQ, ΔX, que multiplica ΔX dividido por ΔT, mais ΔQ, ΔY, que multiplica ΔY por ΔT, mais ΔQ, ΔZ, que multiplica ΔZ por ΔT. Tá? Agora, nós vamos aplicar o limite quando ΔT tende a zero, de ΔQ sobre ΔT. Né? Então, eu vou ter o quê? Aqui não muda, ΔQ, ΔT, mais ΔQ, ΔX. Nós vamos aplicar aqui a ΔT, essa relação, ΔX, ΔT. Tá? O limite de ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, vai ser o quê? É a velocidade na direção x. O que é ΔX, ΔT? É a taxa de variação da posição x no tempo. Então, levando isso para um ΔT infinitesimal, tendendo a zero, isso aqui é a velocidade instantânea U,
Da mesma forma, eu vou ter o outro termo, del Q, del Y, que multiplica delta Y sobre delta T, quando delta T tende a zero, é a componente de velocidade instantânea V, na direção Y. E o terceiro termo, del Q, del Z, que multiplica a delta Z sobre delta T com limite quando delta T tende a zero. Isso aqui é a velocidade instantânea W. Então, vamos ter que essa derivada aqui, que é acompanhando o movimento do fluido, lembrando que nós estamos expressando isso no referencial lagrangiano. Então eu vou colocar o D maiúsculo, dq dt. Vai ser del Q, del T, que é a derivada local, mais U que multiplica del Q, del X, mais V que multiplica del Q, del Y, mais W que multiplica del Q, del Z. Sendo U igual a dx dt, v dy dt, w dz dt. Por que derivada total? O que é a velocidade de uma partícula? Eu pego a partícula e vejo quanto a partícula se deslocou daqui até aqui, por exemplo, na direção x, em um intervalo de tempo ΔT. Para fazer isso, eu tenho que acompanhar a partícula. Ela saiu daqui e veio para cá. Então, eu estou fazendo uma avaliação acompanhando a partícula. Então, é no referencial lagrangiano. Então, é por isso que eu coloco o D maiúsculo aqui. Então, U é dx dt, V dy dt, W dz dt. Né? Se eu utilizar a definição de gradiente de Q como del Q del X I mais del Q del YJ mais del Q dZK, definição de gradiente, e o vetor velocidade nós já definimos lá em cima como o I mais VJ mais WK. Então, se eu fizer o produto escalar do vetor velocidade com o gradiente de Q, eu vou obter isso aqui, ó. U del Q dx mais V del Q del Y mais W del Q dz, que é um escalar. Tá? E sobrou esse termo aqui. Então, vai ser o dq dt, a derivada material, vai ser o del Q del T, a derivada local, mais o produto escalar de V com o gradiente de Q. Então, aqui é a relação que tem entre a derivada material da propriedade dq dt e a derivada local del Q del T. Então, essa é a taxa de variação da propriedade no referencial euleriano, local, e aqui é a taxa de variação da propriedade no referencial lagrangiano, acompanhando a partícula. O que diferencia as duas é esse termo aqui, que é o produto escalar da velocidade com o gradiente de Q, que nós vamos ver posteriormente que isso daqui está associado a uma propriedade chamada advecção. Okay? Então, em notação vetorial, essa relação a gente apresenta assim. Agora, isso aqui é brevemente, né? A gente poderia prosseguir sem falar nisso, mas é importante do ponto de vista conceitual, a hipótese do contínuo, né? Que é a seguinte, é uma hipótese muito importante, embora a gente poderia passar direto por ela, sem enfatizar, mas é importante do ponto de vista teórico-conceitual, né? Essa hipótese é importante, ela é adotada no estudo de ciências atmosféricas, que então, o que é a hipótese do contínuo? A característica molecular discreta do fluido atmosférico é desprezada, de forma que a atmosfera é considerada como se fosse um meio contínuo, né? Então é o seguinte, o ar atmosférico, vamos falar dele aqui, tem moléculas de diversos componentes. Se a gente olhar isso na escala microscópica, a gente vai ver que tem uma molécula, por exemplo, aqui de nitrogênio e uma de oxigênio. Elas estão separadas. Mas a gente só vê isso se for lá na escala microscópica. Tá? Nós vamos tratar, na maior parte dos casos, de escala macroscópica, ou seja, nós não vamos olhar o detalhe lá de separação entre moléculas, vamos olhar o todo, de longe, como se fosse olhado de longe, é um olhar macroscópico. Então, nós não vamos conseguir enxergar a separação entre essas moléculas.
Por que isso é relevante? Porque no estudo quantitativo das propriedades e movimentos atmosféricos são frequentemente empregadas relações que envolvem derivadas de propriedades, como a gente acabou de fazer aqui. E é sabido do cálculo que as derivadas são definidas apenas para variáveis representadas por funções contínuas. Então, o que acontece? Eu tenho uma molécula aqui e outra molécula, e eu vou dizer aqui da mistura ar, aqui, tem um intervalo entre elas, não está contínuo. Então, eu não posso, rigorosamente, eu não poderia aplicar uma derivada ali, porque a função não é contínua. Porém, como eu vou olhar de um ponto de vista macroscópico, eu vou desprezar ou desconsiderar essa separação entre moléculas e considerar que o fluido atmosférico é contínuo. Né? Então, a partir da hipótese do contínuo, vamos poder aplicar os conceitos e técnicas do cálculo ao estudo do fluido atmosférico. Então, conceitualmente é importante saber isso. Matematicamente, a rigor, se eu for lá na escala microscópica, eu não vou poder usar muitas das derivadas que a gente vai utilizar nas nossas deduções aqui. Porém, essa hipótese, adotando ela, aí nós poderemos utilizar esses princípios aí do cálculo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a atmosfera, né? Então, a definição de atmosfera, vocês vão encontrar várias, né? A que eu prefiro é essa aqui. Camada gasosa que envolve a Terra é suficiente, né? Ela é formada por uma mistura de gases nas concentrações volumétricas apresentadas na tabela a seguir. Tá? Então, é importante notar aqui que assim, nós estamos falando do fluido atmosférico, da camada gasosa. Agora, na atmosfera, tá? Ou no ar atmosférico, melhor dizendo, compondo a atmosfera, talvez fosse melhor pensar assim, existem, por exemplo, partículas em suspensão na atmosfera, por exemplo, pólen, sais. Essas partículas em suspensão não fazem parte do ar atmosférico. Né? Então, a atmosfera é essa camada gasosa que tem o ar atmosférico, que a parte dos gases que a compõem é que a gente vai ver agora. Agora, por exemplo, uma nuvem é uma concentração de ou gotículas de água ou cristais de gelo, ou ambos, em suspensão na atmosfera, mas não faz parte da composição gasosa da atmosfera. Tá? Então, a composição gasosa da atmosfera é isso aqui. Então, os constituintes aqui, eles estão em concentração fracional em volume, tá? Que é ligeiramente diferente da concentração em massa. Essa é em volume. Então, nitrogênio, né? O N2, né? O peso molecular está aqui nessa coluna, 28, aproximadamente. 78% da concentração da atmosfera, do ar atmosférico, é nitrogênio. O oxigênio molecular, peso molecular 32, aproximadamente 21%. E o argônio, peso molecular 39,95, 0,93. Então, aproximadamente 1. Então, a gente soma 78 com 21 dá 99, mais 1, 100. Então, praticamente, todo o ar atmosférico é composto disso aqui, nitrogênio, oxigênio e argônio. Lógico, se a gente somar agora a parte fracionária, vai ver que não é 100%. Por quê? Temos outros componentes aqui. Vapor d'água, de 0 a 5%. E esses aqui são tão poucos, então esses são concentração fracional em volume. E agora aqui a gente vai falar em parte por milhão. São concentrações muito menores. Então, está expresso em parte por milhão, que vai ficar mais fácil de lidar com os números. Então, dióxido de carbono, 338 ppm, neônio, 18 ppm, aí vem hélio, metano, criptônio, hidrogênio, óxido nitroso, ozônio, e ainda tem outros.
né, componentes em quantidades ainda menores, né? Então, o ozônio, por exemplo, é de 0 a 0,1 ppm. Óxido nitroso, N2O, 0,3 ppm. Então, prosseguindo. Podemos observar na tabela que a maior parte do ar atmosférico é composta de constituintes diatômicos, nitrogênio, N2 e oxigênio, O2. Aqui, praticamente 99%. O vapor d'água é um constituinte com concentração altamente variável, ó, vai de 0 a 5%, com valores desde 0 nos desertos até cerca de 5% em regiões de alta temperatura e conteúdo de umidade, tais como florestas e oceanos tropicais. Então, florestas tropicais e oceanos tropicais, o ar atmosférico tem muito vapor d'água próximo à superfície, né? E aqui a gente já pode aprender um conceito muito importante. Toda a origem de umidade da atmosfera é a superfície. Não tem origem de umidade fora da superfície. Tá? Então, é altamente variável, de 0 a 5%. Na própria vertical, próximo ao oceano, muita umidade. Níveis mais elevados é mais seco. E na horizontal, eu tenho o oceano e um deserto. Então, o deserto, seco, quase nenhuma umidade. O oceano, muita umidade. Então, é altamente variável, né? Devido a essa grande variabilidade, em geral, expressamos as concentrações dos diferentes constituintes do ar atmosférico em relação ao ar seco, que é a mistura dos diversos constituintes, excetuando-se o vapor d'água. Então, aqui, quando a gente está falando esses valores aqui, é exceto o vapor d'água. Aí, são esses percentuais aqui. Então, quando a gente considera todos os componentes do ar atmosférico, exceto o vapor d'água, a gente está falando do chamado ar seco. Há vantagens, que a gente vai ver depois, em separar isso para a gente poder analisar do ponto de vista termodinâmico. Então, a gente vai tratar do ar seco e do vapor d'água separadamente. Na tabela, nós podemos observar alguns constituintes que interagem com a radiação atmosférica emitida pela Terra, que conduz à elevação da temperatura do ar, que é o chamado efeito estufa, que é conhecido, né, aí há bastante tempo, né, muito falado. Os componentes são chamados gases de efeito estufa, são vapor d'água, que é muito importante, pouco mencionado, mas o mais importante, dióxido de carbono, ozônio, metano, óxido nitroso, monóxido de carbono, que não aparece na tabela, e os clorofluorcarbonos. Esses dois últimos não são apresentados na tabela, mas são gases de efeito estufa importantes, né? Então, eles se apresentam em quantidades muito pequenas. Por exemplo, metano, 1,75 ppm, o dióxido de carbono aqui, 380 ppm, isso aqui equivale a aproximadamente 0,04% em termos de percentual volumétrico. Prosseguindo então. Então nós estamos fazendo uma descrição aqui da atmosfera. Estrutura vertical. Então, a gente do dia a dia observa que a temperatura do ar varia tanto no tempo quanto no espaço, né? Você está em um determinado lugar, amanhã, por exemplo, Curitiba, frio de manhã, calor à tarde, e sai de Curitiba, vai para Paranaguá, temperatura é mais alta lá do que aqui, no mesmo instante, se medir a temperatura nos dois lugares, tem diferença de temperatura. Isso é a experiência do dia a dia, né? Do ponto de vista da distribuição vertical, tem várias formas da gente descrever a estrutura vertical da atmosfera. E uma delas é baseada na distribuição de temperatura. Então, nós vamos usar essa variável de temperatura como referência, que é a que é mais representativa da estrutura vertical da atmosfera. Então, primeiro, se considerarmos toda a Terra,
temperatura média do ar na superfície é 288 graus Kelvin aproximadamente, ou 15 graus Celsius. Então, que média é essa? Se eu pegar todos os pontos da superfície da Terra, fizer medições contínuas de temperatura durante um longo período, 30 anos, aí eu venho em cada ponto, calculo a temperatura média ao longo do tempo. Depois eu faço a média de todas essas temperaturas em todos os pontos da Terra, aí eu vou ter a temperatura média de 288 graus Kelvin, aproximadamente 15 graus Celsius. Então você tem regiões tropicais que você vai ter temperatura de 40 graus em um instante, e vai ter a região polar que vai ter menos 30. Né? Mas se a gente considerar a média de todos os pontos ao longo do tempo, no nível da superfície, seria 15 graus Celsius. Considerando ainda a média espacial e temporal, a temperatura do ar diminui com a altitude a partir da superfície. Porém, próximo a 12 km, a temperatura para de diminuir e mais acima passa a aumentar com a altitude. Então, assim, vou considerar que eu pego a média, fiz na superfície, faço a mesma coisa para 1 km acima da superfície, 2 km acima da superfície, 3 km acima da superfície, eu faço a média temporal em cada ponto, acima, 1 km acima, e depois faço a média de todos esses pontos. Aí eu vou ter uma temperatura média para o nível de 1 km. Faço mesmo para 2, 3, etc, etc. Se eu fizer isso, eu vou observar que a temperatura ela vai diminuindo com a altitude, né, até cerca de 12 km. Né. Nesses 12 km, ela para de diminuir e depois passa a aumentar. Tá? Essa primeira camada da atmosfera próxima à superfície, então da superfície até cerca de 12 km, onde a temperatura diminui com a altitude, é chamada troposfera. Essa é a camada de maior interesse no estudo das ciências atmosféricas, em particular em aplicações ambientais. Por quê? É nela que ocorrem todos os processos que afetam diretamente seres vivos e meio ambiente. É a troposfera. Lógico, há processos em outras partes da atmosfera que são importantes, mas a troposfera é mais importante, porque a vida está dentro da troposfera. Como vai ser visto posteriormente, do ponto de vista dinâmico, ela também é a camada mais importante, porque 75% da massa da atmosfera está na troposfera, nesses 11, 12 quilômetros mais da parte de baixo. 75% da massa. Então, do ponto de vista das forças que controlam a circulação, é a parte mais importante. O nível de transição acima da troposfera, onde a temperatura deixa de diminuir e passa a ser constante com a altitude, é chamada tropopausa. Então, nós vimos, ela vai diminuindo com a altitude até cerca de 12 km, aí ela para de diminuir, fica constante e depois passa a aumentar. Esse nível onde ela varia de diminuir para passa a ser constante, chama-se tropopausa. Na troposfera, a taxa de resfriamento da temperatura média com a altitude, então, se eu pegar esses valores médios e seguir a taxa de resfriamento com a altitude, essa taxa de resfriamento é aproximadamente constante, igual a 6,5 graus Celsius por quilômetro. Então, na média, a média não é instantâneo. Se eu for medir em um local o perfil de temperatura em um determinado instante, possivelmente eu não vou achar nada parecido com 6,5 graus Celsius por quilômetro. Pode ocorrer, de eu não achar nada parecido. Mas na média, considerando todos os pontos e períodos longos, ela resfria 6,5 graus Celsius por quilômetro. Essa taxa de resfriamento é chamada lapse rate da atmosfera. É importante ressaltar que a expressão lapse rate refere-se a uma taxa de decréscimo de temperatura com altitude, ou seja, taxa de resfriamento. Assim, se a temperatura diminui com a altitude, o lapse rate é positivo. E se a temperatura aumenta com a altitude,
para corrigir aqui, aumenta com a altitude, a chamada inversão térmica, o lapse rate vai ser negativo. Então, olha só. Por que a gente usa o termo inversão térmica? Porque, na média, a temperatura diminui com a altitude na troposfera. Se ela, em algumas situações, ocorre que instantaneamente ela aumenta. Então, isso aí é o inverso do que a gente espera na média. Por isso que é chamado de inversão térmica. Tá? Então, nesse caso, quando a temperatura aumenta com a altitude, quer dizer que a taxa de resfriamento é negativa. Então, o lapse rate é negativo. Então, o lapse rate é positivo quando a temperatura diminui com a altitude e o lapse rate é negativo quando a temperatura aumenta. Nós vamos falar posteriormente mais sobre isso. Então, assim, o lapse rate tem um sinal inverso do gradiente de temperatura, do gradiente vertical de temperatura. Acima da tropopausa, a temperatura média é inicialmente constante na vertical e posteriormente passa a aumentar com a altitude até cerca de 50 km, onde atinge um valor próximo ao da superfície. Essa camada é chamada estratosfera. Então vamos lá. Veio da superfície até cerca de 12 km, diminuiu, passa a constante, ali no nível da tropopausa, ela passa a constante e depois começa a aumentar com a altitude. Essa é a região da estratosfera. A partir dos 50 km de altitude, a temperatura é inicialmente constante, depois passa a diminuir com a altitude até cerca de 80 km. Então vamos lá. Superfície diminui com a altitude até cerca de 12 km. Constante, aumenta com a altitude até cerca de 50 km. Fica aproximadamente constante e depois passa a aumentar, a diminuir novamente com a altitude. Então, diminuiu na troposfera, aumentou na estratosfera, fica constante e passa a diminuir novamente, a partir de cerca de 80 km. Então, o nível acima da estratosfera, onde a temperatura deixa de aumentar com a altitude, é chamado estratopausa. Então, vem a troposfera e no nível onde ela deixa de diminuir, passa constante, é a tropopausa. Aí vem a estratosfera, passa a aumentar. Aí em um determinado nível deixa de aumentar, passa a constante. Esse nível onde acima da estratosfera, onde deixa de aumentar e passa a constante, é a estratopausa. Acima da estratopausa, então nós vamos ter a mesosfera, até cerca de 80 km, onde a temperatura volta a diminuir com a altitude. Acima da mesosfera, a temperatura é inicialmente constante com a altitude, e esse nível de transição é chamado mesopausa. Então, na mesosfera, a temperatura diminui com a altitude, depois ela passa a constante, depois passa a aumentar novamente. Esse nível onde ela deixa de diminuir e fica constante é a mesopausa. Acima da mesopausa, acima da região de temperatura constante, ela passa a aumentar com a altitude. E essa região acima da mesopausa é chamada termosfera. Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera. Diminui na troposfera com a altitude, a temperatura, aumenta na estratosfera, diminui na mesosfera e aumenta na termosfera. Acima da troposfera, tropopausa, acima da estratosfera, estratopausa, acima da mesosfera, mesopausa. Posteriormente, vamos ver que, em geral, considera-se que o limite ou topo da atmosfera se localiza em torno de 80 km de altitude. Até essa altitude, as proporções dos principais constituintes da atmosfera são praticamente constantes. Né? Então, essas relações proporcionais, né? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de argônio, é aproximadamente constante. Né? Aproximadamente constante. Até cerca de 100 km. No entanto, aqui tem uma exceção importante.
entre as altitudes de 15 e 50 quilômetros, ou seja, na parte principal ali da estratosfera, a concentração de ozônio é bem maior do que em quaisquer outras regiões da atmosfera superior. Não estamos falando de superfície, a gente pode ter regiões com mais ozônio na superfície, por processo industrial, etc, etc. Ou reações fotoquímicas. Nós estamos falando da atmosfera superior. Essa região é chamada ozonosfera, é um nome que chama essa região entre 15 e 50 km. E ela é responsável pela filtragem de radiação ultravioleta proveniente do Sol, danosa às diversas formas de vida da Terra. Né? Então, esse efeito que tem do ozônio como um protetor, né, de parte dessa radiação ultravioleta que seria danosa à vida, né, é nessa região chamada ozonosfera que ocorrem os processos químicos, na realidade fotoquímicos ali, em que é filtrado esse ultravioleta e grande parte dele é absorvido nessa camada e não chega na superfície. Prosseguindo, então, nós vamos falar agora sobre a atmosfera padrão. Então, os valores de temperatura na atmosfera, eles, nos diferentes níveis, eles estão variando continuamente. Tá? Agora, para o desenvolvimento de projetos, de aviões, foguetes e outros equipamentos que ficam na atmosfera, né? E os instrumentos utilizados por esses aviões e foguetes, tornou-se necessário definir uma atmosfera de referência. Né? Então, vamos supor, um avião está se deslocando no nível de 8 km da superfície. Qual deve ser a temperatura esperada em torno desse avião? Então, tem uma atmosfera de referência. Então, essa atmosfera idealizada de referência é chamada atmosfera padrão, Standard Atmosphere. Né? Ela representa condições consideradas como típicas para latitudes médias. Quando a gente fala latitude média, está falando algo em torno de 45 graus. E no caso aqui é 45 graus norte, porque ela foi definida nos Estados Unidos. Né? Ela foi definida até a altitude de 1000 km, que é a US Standard Atmosphere. Né? Até a altitude de 32, então vai até 1000 a definição dela, 1000 km. Até 32 km ela foi adotada pela Organização Internacional de Aviação Civil, e os 50 km inferiores são adotados como a atmosfera padrão da Organização Internacional de Padrões, a ISO. Né? Então a tabela que se segue, ela apresenta os valores da temperatura da atmosfera padrão. Então a atmosfera média climatológica, aquilo que a gente fez, pega vários pontos, tira a média da temperatura temporal, espacial e vai fazendo isso em cada nível, que foi feito na atmosfera padrão. O detalhe é que a atmosfera padrão ela tem valores de temperatura e de pressão para diferentes altitudes, mas não tem umidade, é uma atmosfera seca. Tá? Então, tem a tabela com os valores de temperatura e segue uma figura com a representação gráfica. Né? Então, está aqui a altitude, 0 km é a superfície, é 288,15 a média, que é o que a gente já viu, algo em torno de 15 graus. Depois vem 11 km, 216, né? Que é a tropopausa. Né? Depois vem a estratopausa aqui em torno de 51 km, 270 graus. Então é isso que falar. Lá na estratopausa, a temperatura é próxima aos valores da superfície, 288, 270. Depois vem aqui a mesopausa em torno de 85, 187 temperatura Kelvin, vem diminuindo e vem as altitudes aqui. Então, na figura abaixo, essa aqui a gente tem a representação da atmosfera padrão. Vou diminuir um pouquinho para poder aparecer ela toda. Então tá aqui. Ó. Então, olhando aqui, ó,
esse é o eixo das altitudes e esse aqui é o eixo das temperaturas. Então nós estamos indo aqui até aproximadamente 100 km de altitude. Então sai da superfície, resfria uma taxa aproximada de 6,5 graus Celsius, chega na tropopausa constante, então aqui em torno de 12 km, 11, aumenta com a altitude, chega aqui em torno da altitude de 50 km, passa a ser constante, então aqui é a estratosfera, aqui é a estratopausa, passa a diminuir com a altitude constante, depois diminui com a altitude, a mesosfera, chega aqui em torno de 80 km, passa a aumentar, constante com a altitude, que é a mesopausa, e depois passa a aumentar com a altitude, é a termosfera. Então, olha aqui a temperatura no topo da estratosfera, aqui na estratopausa, é próximo ao da superfície, o valor da temperatura. Né? É importante uma observação aqui, ó, nesse gráfico do lado direito, vocês vão ver aqui pressão atmosférica. Tá? Então aqui é o valor de 1000 HPA, então 1000 hectopascal. Isso é a pressão média, aproximadamente pressão média na superfície da Terra. Nós vamos falar sobre isso. Depois, ó, aqui são 300 HPA em torno de 10 km, 100 HPA em torno de 20, e assim vai, ó, 10 HPA, 1, 0,1, 001, 0001. Vocês notam que isso é uma escala logarítmica. E aqui é uma escala linear. Nós vamos ver isso com detalhe posteriormente, mas é só para realçar aqui um ponto importante. Nós usamos também na coordenada vertical, podemos usar a altitude ou podemos usar a pressão. Por quê? Porque a pressão é uma grandeza que varia monotonicamente com a altitude, ou seja, ela só diminui com a altitude. Então a gente vai falar bastante sobre isso posteriormente, mas é só para chamar a atenção. Por quê? Porque alguns gráficos aí vão aparecer com a escala, ao invés de altitude, vai estar uma escala de pressão. Então é só para saber isso. A tropopausa, ela está aqui em torno de 250 hectopascal. Ok? Então vamos prosseguindo. Uma característica importante da atmosfera é que, em sua maior parte, as concentrações de nitrogênio, oxigênio, argônio, CO2 e outros constituintes tendem a ser bem uniformes e independentes da altitude, devido à mistura causada por movimento do fluido na atmosfera. O fluido atmosférico está sempre se movimentando. E esse movimento contínuo do fluido atmosférico faz com que as propriedades se misturem ao longo do tempo, né? E isso vai tornando as concentrações, em termos percentuais, elas permanecem praticamente constantes. Tá? Acima de aproximadamente 105 km, então vamos olhar aqui, ó, algo acima da termosfera, né? A termosfera está aqui indo nessa figura até 100 km. O caminho livre médio entre colisões moleculares excede 1 metro. As moléculas individuais têm mobilidade suficiente para que cada espécie molecular se comporte como se ela estivesse sozinha. Então é o seguinte, caminho livre médio. Então, as moléculas, elas têm movimentos das substâncias, entre elas componentes do ar, têm movimentos vibratórios. O que acontece é que, na parte inferior da atmosfera, né, devido ao efeito de pressão, essas moléculas elas estão muito próximas umas das outras. Então, elas estando muito próximas umas das outras, o caminho que uma molécula pode percorrer antes de entrar em choque com uma outra, então vamos chamar de molécula dessa mistura gasosa, né, que são vários componentes. Cada um desses componentes, a distância é muito pequena, ele praticamente não pode se movimentar sem entrar em choque com uma outra. Então, com outra molécula de outro componente. Então, o que acontece? Acaba que o comportamento geral dessa mistura de moléculas é como se fosse uma substância só que a gente chama de ar atmosférico. Essa mistura de gases. Porque eles estão tão próximos uns dos outros
porque essas moléculas elas têm o comportamento, devido a esses choques, as propriedades ficam sendo trocadas entre elas, e do ponto de vista termodinâmico, a gente pode falar assim, né, elas vão se comportar como se fosse uma substância só. O que acontece é que à medida que nós vamos subindo na atmosfera, o ar vai ficando mais rarefeito. Nós vamos ver por que acontece isso, mas devido existe redução da pressão e existe uma redução na densidade. Aí o ar, como a gente diz, fica mais rarefeito. Temos menos moléculas, menos massa por unidade de volume. Então, como a gente vai tendo por unidade de volume menos moléculas, o que acontece é que elas vão tendo um espaço maior, um caminho livre maior para se movimentar antes de entrar em choque com outra. Quando chega lá em torno de 105 quilômetros, o espaço entre cada uma dessas moléculas é cerca de 1 metro. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte. Eu tenho as moléculas tão afastadas que, por exemplo, uma molécula, né, de oxigênio e uma molécula de nitrogênio, elas estão suficientemente afastadas para elas terem comportamentos termodinâmicos que são independentes entre elas. Então, elas não agem mais, não se comportam mais como se fosse uma mistura só. Então, até cerca de 100 km, a distância entre essas moléculas é suficientemente pequena para que elas ainda se comportem de uma maneira mais ou menos uniforme. Tá? A proporção entre elas praticamente não muda. A quantidade por unidade de volume diminui, mas a proporção entre as moléculas não diminui. Agora, em torno de 100 quilômetros, aí ela vai ficando cada vez mais rarefeita e aí essas moléculas dos diferentes componentes começam a se comportar de uma maneira praticamente independente. Então a gente não pode mais dizer que caracteriza uma mistura de gases relativamente homogênea e essa mistura. Então perde essa característica de ar. Aí a gente diz, ó, daqui para cima não tem mais atmosfera. Tá? Como o ar atmosférico da forma que a gente caracteriza. Nós vamos ver posteriormente que a densidade do ar varia exponencialmente. É uma variação exponencial negativa. E o que acontece é que a função exponencial ela nunca chega a zero. Então a gente não pode dizer o topo da atmosfera é aqui, igual a gente fala, por exemplo, da superfície livre de um líquido. Do gás atmosférico a gente não pode falar, mas nós vamos arbitrar que em torno de 100 quilômetros o ar atmosférico perdeu essa característica de uma mistura relativamente homogênea. Né? Então as componentes são meio independentes, a gente diz, daqui para 100 quilômetros já não caracteriza mais ar atmosférico. A gente diz, chama de, entre aspas, topo da atmosfera. Né? Sob essas condições, as concentrações dos constituintes mais pesados diminuem com a altitude mais rapidamente que os mais leves, e a densidade de cada constituinte diminui exponencialmente com a altitude em uma taxa proporcional ao seu peso molecular. Então, o que acontece? Tem componentes com peso molecular maior, peso molecular menor. Os que têm peso molecular maior vão ficando para trás, a partir ali de próximo de 100 km, enquanto os mais leves, eles conseguem ir até altitudes maiores. Então, é por isso que ele vai perdendo essa característica da mistura homogênea. As proporções começam a variar. Né? Ocorre, então, que a mistura de gases que caracteriza a atmosfera passa a não poder ser definida como tal, uma vez que as moléculas dos constituintes passam a se comportar independentemente uns dos outros, e não mais como uma mistura. Né? Por essa razão, considera-se que o topo da atmosfera se localiza em torno de 100 km de altitude. E matematicamente a gente vai ver por que isso é arbitrário, porque na realidade nunca vai chegar a zero. Né? Um topo bem definido, a gente não vai chegar a dizer aqui a densidade é zero.
ele vai tendendo assintoticamente a zero. Bom, agora nós vamos ver aqui rapidamente algumas características climatológicas, né, da atmosfera, bem generalizadas, mas só para a gente ter ideia dessa distribuição de temperatura. Então nós vamos ver algumas variações meridionais e sazonais da temperatura. Então, nós vamos olhar variações ao longo do meridiano e também variações a cada estação do ano. Então, da nossa experiência do dia a dia, sabemos que a temperatura do ar na superfície varia. Regiões próximas ao Equador, regiões equatoriais e tropicais, são mais quentes que as regiões próximas aos polos, e os invernos são mais frios que os verões. Todo mundo já sabe, né? É interessante conhecer um pouco sobre essas variações, tanto na superfície, como também se elas ocorrem nos níveis superiores da atmosfera. Então a gente tem que olhar, vamos olhar os níveis superiores. Como é que se comporta isso? Então, na figura a seguir é apresentada uma seção reta vertical da média anual zonal ao longo dos paralelos da temperatura do ar para a troposfera. Então, o que é isso? Vamos lá. Eu vou voltar aqui na página 10, se eu não me engano, que tem o sistema, não, um pouquinho mais, 13 tem um sistema de coordenadas aqui. O que é essa média zonal? Seria assim, ó, a atmosfera está aqui em torno da Terra. Então eu vou pegar assim planos que são os meridianos, e aí ao longo desses planos, por exemplo, a superfície da Terra está aqui, e aqui são os diversos níveis de altitude. Aí eu vou pegar esse nível de altitude nessa latitude aqui, então por exemplo aqui, e vou mantendo a latitude, eu vou a 1 km, por exemplo, acima desse paralelo aqui, eu vou pegando os valores de temperatura e faço a média ao longo desse paralelo. Então, qualquer coisa ao longo de um paralelo a gente chama zonal. Então, eu faço isso para o nível de 1 km, 2 km, 3 km, eu vou tirando médias acompanhando os paralelos. Tá? Então, mantenho o paralelo à latitude fixa, o que eu faço é mudar a altitude. Aí eu faço a média ao longo do paralelo, sei lá, de latitude 40 graus para 1 km, 2 km, eu faço essa média. E aí eu faço para esse paralelo, para esse, para esse. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter como se fosse um plano aqui, cortando a Terra, em que eu vou ter valores médios, né, de temperatura com a altitude e latitude. Né? Então, vamos imaginar assim, aqui está o Equador, Polo Norte, Polo Sul, e eu vou tendo as altitudes em relação à superfície aqui, eu vou tendo valores que são as médias zonais. Isso aqui a gente chama de seção reta vertical, porque é um plano. Né? Já que eu fiz médias ao longo dos paralelos, eu fico com um valor, e aí eu vou plotar num gráfico a posição, a latitude e a altitude, latitude e altitude. Eu tive o quê? Um plano. Então eu chamo isso de seção reta vertical. Né? Tá. Então é isso aqui, ó. Média zonal da temperatura. Então olha aqui, vou aumentar um pouco aqui para a gente ver a escala um pouco melhor. Né? Então tá aqui, ó. Aqui é o Equador, latitude 0, 30 graus norte, 60 graus norte, 90 graus norte, polo norte. 30 graus sul, 60 graus sul, 90 graus sul, polo sul. Né? E aqui as altitudes, só que ó, está expresso em pressão. Lembra que a gente viu aqui, ó, na atmosfera padrão? Está em pressão. Então, ó, eu falei, a tropopausa está em torno de 250 kPa, aqui em torno de 10 km. Então, nessa figura, está expresso dessa forma. Então, ó, 1000 HPA, que é a superfície, 800 HPA em torno de, isso aqui deve ser algo em torno de 2 km, 600 HPA algo em torno de 4 km, aí aqui algo em torno de 8 km, e aqui em torno de 10 km, que é a tropopausa, essa região aqui. Tá?
e aqui a latitude. Então é a média que eu fiz para todos os dias do ano. Então é uma média e é zonal, ou seja, feita ao longo de cada paralelo, é uma seção reta, que é um plano. Né? Seção reta é um corte. Né? E aí eu corto e olho esse plano aqui, eu rebato esse plano para ver. Isso chama seção reta. Né? E aqui então eu tenho, como se eu pegasse cada ponto no Equador, foi elevando a altitude, fazendo a média da temperatura em todos os pontos naquela altitude em torno do Equador, e estou representando aqui. E faço isso para cada latitude. Então a gente vê, próximo ao Equador, na média, a temperatura é 25 graus, próximo à superfície, diminuindo para os polos, né? Para o Polo Norte e para o Polo Sul. Essa linha preta aqui é a linha de 0 grau. Então ela está definindo onde eu tenho 0 grau, próximo à superfície, em torno de 60 graus norte de latitude, sobre o Equador, está aqui em torno de 5 km de altitude, temperatura de 0 grau. Então a temperatura vem a 25 graus, diminuindo, 0. Aí ó, aqui as linhas tracejadas são temperaturas negativas, ó, de 5 em 5, menos 15, menos 20, menos 25 e assim sucessivamente. Tá? Então os polos aqui, algo em torno de, a média no Polo Sul, né, algo em torno de menos 10, menos 12 graus, e no Polo Norte algo em torno de menos 17 graus. Então vamos lá. Observa-se que a temperatura diminui à medida que nos elevamos, que de forma geral ela diminui no sentido dos polos a partir do Equador. Temperatura média na superfície varia em cerca de 40 graus do Equador aos polos. Então é isso aqui. Ó. Diminui com a altitude, de forma geral, na troposfera, e diminui próximo à superfície do Equador para os polos. Aqui é em torno de 25, aqui é menos 15, então 40 graus de diferença aqui, menos 25 a cerca de menos 15, menos a diferença de 40 graus, próximo à superfície. Né? Também é interessante notar que as isotermas, isso é terminologia importante, isoterma, linha de mesma temperatura. Então cada linha dessas aqui, que representa a mesma temperatura, é uma isoterma. Elas não são simétricas em relação ao Equador. O máximo de temperatura é ligeiramente deslocado para o hemisfério norte e no Polo Norte a temperatura média é mais baixa que no Polo Sul. Essa simetria se deve à distribuição desigual de massas continentais e oceanos entre os dois hemisférios. Então vamos voltar na figura. Então aqui, ó. O máximo, ó, eu tenho 25 graus, a linha de 25 está aqui em torno de 10 graus sul e ela está vindo aqui a 20 graus norte, então está assimétrica. O máximo de temperatura está um pouquinho deslocado para o norte. E aqui, ó, a menos 15 está aqui, essa é menos 20, então a temperatura média aqui no Polo Norte é algo entre menos 15 e menos 20. E aqui, ó, essa é a temperatura menos 10 e menos 15. Então, no Polo Sul é algo entre menos 5 e menos 10. Aqui entre menos 10 e menos 15. Entre menos 15 e menos 20. Então, isso vai dizer o quê? Não há assimetria. Né? É ligeiramente assimétrico. Né? E isso é porque a gente já vai ver uma figura a seguir, mas todo mundo já sabe disso, que a distribuição de massas continentais no hemisfério norte tem muito mais massa continental, a Ásia, a Europa, a América do Norte, do que no hemisfério sul, que é muito mais oceânico. Né? Grande parte do hemisfério sul é oceano, grande parte do hemisfério norte é massa continental. Então isso, a diferença de calor específico que tem entre a água do mar e os oceanos e vários outros efeitos, que a gente vai falar um pouquinho aí, então causa essa assimetria no campo de temperatura. Então, prosseguindo. Note também que na troposfera há um mínimo de temperatura de cerca de menos 78 graus Celsius sobre o Equador, que a partir desse mínimo a temperatura passa a aumentar com a altitude, que é a tropopausa. Então a gente olha aqui, a temperatura vem diminuindo,
25, vem, 0, atinge aqui, ó, menos 50 graus, menos 55, menos 60, menos 65, menos 70, menos 75, ó, diminui e volta aqui, ó. Então é algo menor que menos 75, depois aumenta, ó. Menos 70, menos 65, menos 60. Então, assim, acima disso aqui, a temperatura é mais alta, é mais quente do que aqui. Então, mas está menos 60 graus, sim, mas o conceito de quente e frio é relativo, tá? Não é absoluto. Então, o que eu posso dizer aqui é, né, aqui é mais frio do que aqui, e aqui acima é mais quente do que aqui. Então, a gente tem que mudar esse contexto. Quando a gente está olhando as propriedades termodinâmicas da atmosfera, a gente tem que lembrar isso. O conceito de frio e quente é um conceito relativo. Tá? Então aqui é um mínimo de temperatura mais frio, que é a tropopausa, e depois ela... Então assim, a tropopausa ela é a região onde para de diminuir, então aqui ficou constante, ó, saiu de menos 75, voltou a menos 75 e passou a aumentar agora com a altitude, já está na estratosfera. Então, olha só, comparando a temperatura sobre o Equador, na estratosfera, na tropopausa, é menos 78. No mesmo nível, ó, sobre o polo, a temperatura é maior que menos 50 graus. É entre menos 50 e menos 55. E aqui também é algo em torno de menos 60. Então, isso é o quê? É uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção. Na superfície, o Equador é mais quente que os polos. Mas na tropopausa, sobre o Equador, é mais frio do que sobre os polos. Não tem a taxa, ou seja, a taxa de resfriamento aqui, para atingir o mesmo nível de pressão, ela é diferente daqui. Na realidade, está resfriando mais rápido com a altitude aqui do que aqui. Então, isso é um conceito importante. Não se reproduz exatamente o que tem na superfície para os níveis superiores da atmosfera. A figura utiliza a escala de pressão como coordenada vertical. Na figura da atmosfera padrão, pode-se observar a relação entre pressão e altitude, que vamos detalhar posteriormente. Por enquanto, basta saber que a pressão atmosférica diminui monotonicamente com a altitude, como a gente já viu. A seguir, nessa figura, é representar a seção reta vertical das médias zonais da temperatura, uma seção igualzinha que a gente viu, para solstícios até altitudes de 100 km. Aqui já é diferente. Primeiro, aqui vem até a tropopausa, algo em torno de 12 km, 13 km. E aqui fez assim, isso é a média anual. Ó. Então, isso é a média anual de temperatura. Aqui, ó, anual. O que a gente vai ver aqui é o seguinte. Nós temos invernos e verões. Então, o que ele fez aqui foi o seguinte, a mesma média zonal, só que está indo até 100 km de altitude, ou seja, lá na parte de cima da termosfera, como a gente viu, que seria aproximadamente o topo da atmosfera. E aí ele pegou o seguinte, ao invés de pegar a média anual, ele pegou a média do solstício de verão de cada um dos hemisférios e tirou a média de verão e a média de inverno. E ele dividiu aqui, ó, o Equador está dividindo aqui em duas regiões. Né? Então, esse daqui seria do hemisfério que está no solstício de verão, e esse aqui é o hemisfério que está no solstício de inverno. Porque quando nós estamos no hemisfério sul no solstício de verão, o hemisfério norte está no solstício de inverno e vice-versa. Nós vamos ver isso aí quando estivermos estudando radiação, vamos rever esse conceito que a gente já conhece lá do fundamental. Né? Então, solstício, coisa e tal. A gente vai ver o plano da eclíptica, a gente vai ver isso com mais detalhe aqui. Então, o que foi o seguinte, é a média dos verões do dia do solstício. Então, pega aquele dia, que é, por exemplo,
21 de dezembro no hemisfério sul é solstício de verão, corresponde ao solstício de inverno no hemisfério norte. Aí pega, registra a temperatura, faz isso para vários anos, para cada hemisfério, aí depois faz para 21 de junho, que é o solstício de inverno do hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Então, o que é inverno faz as médias de inverno, o que é verão faz as médias de verão, e dá esse gráfico que está aqui. Então, esse é o hemisfério que está no inverno e esse é o hemisfério que está em verão. Vê que aqui não tem norte e sul. É diferente dessa figura. Nessa figura aqui é grau norte e grau sul. Aqui não. Aqui está dizendo, esse é um hemisfério de verão, esse é o hemisfério de inverno. Aí vemos a diferença. Ó, aqui é a tropopausa, em torno de... A tropopausa tropical aqui, então ela está nessa próxima equador aqui, está em torno de 20 km. É a tropopausa nas regiões temperadas, ó, ela está mais baixa do que essa tropical aqui, né? Vemos que a temperatura no hemisfério de inverno, né, ela é, por exemplo, aqui próxima à superfície, algo em torno de menos 30 na média, enquanto no hemisfério do verão é em torno de 0. Né? Então vamos seguir o texto que ele vai fazer. Aqui no texto algumas considerações. Podem-se observar os mínimos de temperatura na tropopausa entre 10 e 16 km. Destaca-se a variação da temperatura com a latitude, em especial a posição da tropopausa, que é alta e fria nos trópicos e baixa e quente nos polos. Então, esse aqui, ó. Aqui está a tropopausa, porque a região, ó, chega a menos 60 graus, diminui e volta a aumentar. Então, aqui é a tropopausa. E vamos ver isso aqui, ó. Temperatura está diminuindo, menos 40, menos 60, tá? Aí, aqui exatamente sobre o polo do inverno, chega a uma temperatura de menos 70. Mas do verão, olha aqui, ó, vem 0, menos 20, menos 40, aí a temperatura menos 20, menos 40, constante menos 40 volta a aumentar. Né? Então, enquanto aqui, ó, chega a menos 70, aqui está menos 40. Aqui, ó, menos 40, menos 60, algo em torno de menos 50. Então, aqui está menos 70. Então, por isso que está warm. Aqui está dizendo que é quente em relação a esse. E aqui é quente em relação a esse. Só que sobre o polo de inverno, aí tem um núcleo, que temperatura muito baixa, menos 70 graus. Tá? Em torno ali de 30 quilômetros. A tropopausa, então, mesmo no hemisfério de inverno, aqui, essa região aqui da tropopausa é mais baixa do que a tropopausa tropical. Então, por isso que ele diz alta e fria comparada com nas latitudes médias. Também é importante notar que a tropopausa não é contínua, mas apresenta descontinuidades nas latitudes médias. Isso aqui, ó, não é uma superfície contínua. Ela tem essa descontinuidade aqui em torno de 30 graus. Que a gente vai ver que tem um fenômeno importante que acontece aqui, que é o jato troposférico nessa região. Note-se também que na troposfera os polos são mais frios que as regiões tropicais em qualquer época do ano. Tá? Então, na troposfera, os polos, né, são mais frios do que as regiões tropicais em qualquer época do ano. Então, olhando a troposfera, os polos são mais frios do que a região tropical, tanto no inverno quanto no verão, que a gente já esperava. Né? Bom, e na figura a seguir, nós vemos a temperatura média da superfície para os meses de janeiro e julho, respectivamente. Então, essa figura aqui, eu vou diminuir um pouco aqui, para que a gente possa ver.
médias, temperatura média da superfície no mês de janeiro, então é no nível próximo à superfície, nível médio do mar, e acompanhando a superfície dos continentes. Né? Para janeiro, ou seja, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. E para julho, que é verão no hemisfério, verão no hemisfério norte, janeiro, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Julho, verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Né? Então vemos aqui. Observe que as temperaturas são mais elevadas nas regiões subtropicais dos continentes no verão e mais baixas no interior dos continentes no inverno do que em quaisquer outras regiões. Né? Então, no verão, então olha só, estamos no verão do hemisfério sul, janeiro. Aqui na América do Sul, ó, 30 graus de latitude, vou voltar a aumentar a figura um pouco aqui, ó, 30 graus de temperatura, desculpe, no interior do continente, na Austrália 30 graus, na África 30 graus. Temperatura mais alta aqui do que no entorno, ó, no oceano 20, 25, 20, 25, 20, 25. No inverno, aqui no hemisfério norte, ó, menos 50 graus nessa região aqui da Ásia. Tá? No interior dos Estados Unidos aqui, vê que a isoterma é de 0, menos 5, as temperaturas são mais baixas aqui. Então, vindo na mesma latitude, ó, temperatura aqui é menos 10, vindo para cá a temperatura é 0, então está aumentando à medida que eu me afasto da região continental. Então as temperaturas aqui são mais altas, é mais frio no continente, mais frio no continente. Aqui é a continuidade desse aqui. Tá? Ao contrário, vamos olhar julho, que é inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, olha aqui. Temperatura, máximo de temperatura no interior da Ásia, máximo de temperatura nos Estados Unidos aqui, máximo de temperatura na África. Temperaturas nas regiões subtropicais no verão são mais elevadas do que no entorno. E nos invernos, regiões continentais são mais frias. Né? Mais baixas no interior dos continentes no inverno e mais altas nas regiões subtropicais no verão. Próximo ao Equador e sobre os oceanos, não há grandes diferenças nas isotermas de janeiro e julho. No entanto, as regiões continentais, essas diferenças são bastante expressivas. Então, olhar isotermas nas regiões oceânicas e tropicais. Então, olha aqui, em torno do Brasil aqui, ó, 25, 25, 25, 25, isso daqui é em janeiro. Aí vamos olhar no inverno. Aqui 25, 25, 25, 25. Na região tropical não muda muito. Nos oceanos, então, também não muda muito. Agora, dentro do continente, olha aqui, eu tenho uma isoterma de 25 graus passando aqui, ó, no meio dos Estados Unidos, no verão, nos Estados Unidos, e aqui, ó, na mesma região, a isoterma é algo em torno de 10 graus. A de 25 está aqui, muito mais ao sul, está aqui na América Central. Então, essa variação que tem é muito importante nas regiões continentais. Já nas regiões oceânicas, não tem tanta variação. E aqui na América do Sul, vocês veem que é muito menos, comparando a perturbação que tem, a variação. Inverno, verão. Aí olha o hemisfério sul. Inverno, verão. Quer dizer, inverno, verão. Inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. A mudança que tem no hemisfério norte é muito mais acentuada do que o hemisfério sul como um todo. Por quê? Por causa da presença dos oceanos aqui. Tem muito mais oceanos do que aqui. Então, essas poucas mudanças que tem na região oceânica se devem ao efeito moderador dos oceanos, que não permite grandes variações em sua temperatura ao longo do tempo, devido a características tais como elevado calor específico da água, que é a quantidade de calor que eu tenho que colocar para mudar em 1 grau. Como o calor específico da água é muito maior do que o do continente, eu tenho que pôr muito mais energia
para mudar 1 grau Celsius na temperatura, enquanto com menos energia eu consigo, variação de energia, eu consigo variar a temperatura significativamente, a temperatura de uma superfície continental. A utilização de grande parte do calor fornecido pela radiação atmosférica na evaporação da água em lugar do aquecimento. Então, a energia que é recebida pela radiação atmosférica sobre os oceanos, uma grande parte dela é utilizada para evaporar. E nós vamos ver na parte termodinâmica que, nesse processo, não há mudança de temperatura. Então, enquanto na região continental tem menos água, maior parte da energia vai ser utilizada para alterar a temperatura, a energia térmica para aquecer, né? E o papel de processos que afetam a água na camada limite superficial oceânica transferem o calor para níveis subsuperficiais por difusão turbulenta. Então, o oceano, o que acontece? Ele recebe energia de radiação da atmosfera na superfície e parte dessa energia é transmitida para baixo por processo de mistura turbulenta, que leva energia para a parte baixa da atmosfera, do oceano. Então, vai aquecer a coluna de oceano para baixo. Então, a superfície não é todo, vamos dizer assim, toda a energia é utilizada, o que é usado para aquecer, fica tudo na superfície, não. Uma parte vai para baixo. E aí, se ficasse tudo aqui em cima, ia ter maior disponibilidade de energia para aquecer a superfície, mas uma parte é utilizada para aquecer a subsuperfície. Então, o aumento de temperatura não é tão acentuado na superfície. Então, esse é uma visão bem rápida, bem introdutória da atmosfera e a partir do próximo capítulo nós vamos começar a olhar com mais detalhes esses processos físicos que controlam essas variações que nós vimos aqui de uma forma descritiva bem geral.